Bom, Leandro, gostaria de, em nome do Programa de Residência Médica de Terapia Intensiva, do Célio de Castro, em nome de toda a equipe do hospital, te agradecer, né, pela disponibilidade de enriquecer a nossa formação com um tema tão difícil, né? E agradecer a Cerise também, que intermediou esse contato. E por favor, se apresente e depois vamos seguir com a aula aí. Muito obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, né? Realmente é um tema, assim, muito relevante, né? Então, assim, invariavelmente, às vezes a gente lida com alguns pacientes reumatológicos no ambiente da terapia intensiva. Então, são pacientes que muitas vezes geram muitas dúvidas, né? Desde aqueles pacientes que às vezes chegam sem um diagnóstico, né? Às vezes com uma manifestação mais grave de doença, ou naqueles pacientes que você tem dúvida, né? Se é o paciente que está infectado, um paciente que tem uma atividade de doença pela doença reumatológica dele de base, ou acaba sendo uma sobreposição das duas situações. Então, boa noite a todos aí. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou preceptor da residência de reumatologia da Santa Casa e atualmente aí eu faço um ambulatório, né, de miopatias inflamatórias e lúpus eritematoso sistêmico. Sou professor na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, faço ambulatório de reumatologia e de semiologia médica e atualmente sou um reumatologista também no Hospital Felício Rucho, onde eu atendo ambulatório e faço interconsulta dos pacientes internados. Bom, para a gente poder, né, iniciar essa aula, né, acho que é importante fazer uma breve introdução, né, sobre essas doenças reumáticas autoimunes. Então, são doenças, né, que têm um espectro, né, muito heterogêneo de manifestações clínicas e então tem uma elevada morbidade. Então, são pacientes que internam com uma certa frequência, por diversas manifestações. Então, conhecer essas manifestações clínicas, conhecer as doenças, acaba sendo de suma importância até para poder manejar esse paciente no ambiente de terapia intensiva. Né, a mortalidade nesses pacientes, né, principalmente no início do diagnóstico, né, para falar, né, especificamente mais do lúpus, acaba sendo mais por atividade de doença, tá, ou infecção, né, no diagnóstico, e acaba que ao longo prazo esses pacientes acabam, a causa de óbito principal acaba sendo cardiovascular, né, AVC, infarto, etc. Então, cerca de um terço dos pacientes hospitalizados, né, com alguma doença reumatológica autoimune, em algum momento eles podem necessitar de admissão em uma unidade intermediária ou CTI. Então, saber reconhecer esses pacientes, a gravidade desses pacientes, as manifestações que eles têm e as doenças em si é de suma importância para poder condução deles. Bom, eu dividi, né, nas principais doenças reumáticas, né, que às vezes aparecem no ambiente da terapia intensiva, né, então algumas que vocês com certeza já lidaram com alguma delas aí, tá? Então, lúpus eritematoso sistêmico, né, uma doença mais prevalente em mulheres jovens, tá? Com espectro de manifestações clínicas muito grande, então é o protótipo aí das doenças reumáticas autoimunes, né? Então a gente costuma dizer, né, que o lúpus pode dar tudo, né? Então, de manifestação, tá? As miopatias inflamatórias, né? Então, a polimiosite, a dermatomiosite, que também tem uma frequência, apesar de bem menor, mas que podem eventualmente ser internados. Então, são pacientes que vão ter cursar com fraqueza muscular proximal, né? Então, vai ter fraqueza de cintura escapular, cintura pélvica. No caso da dermatomiosite, pode ter algumas lesões cutâneas típicas, né? Como as pápulas de Gotthold, que a gente vê nas mãos, como heliotropo, que a pálpebra fica com um aspecto mais arroxeado, sinal do decote, sinal do Chalie. Então, são manifestações dermatológicas que chamam a atenção para esse diagnóstico. A artrite reumatoide, né, que também pode ter, que das doenças reumáticas autoimunes, é a mais frequente na nossa população, né, que a gente vê com mais frequência e que eventualmente podem internar, e que chama a atenção principalmente o pulmão reumatoide, então pacientes que exacerbam a doença pulmonar intersticial, né, alguns pacientes com fibrose pulmonar grave, eventualmente infectam também. A esclerose sistêmica, que é uma doença que tem algumas particularidades, principalmente na questão de doença pulmonar intersticial, que é a principal causa de mortalidade, e hipertensão pulmonar, né, acometimento cutâneo extenso, né, em alguns casos, que isso às vezes dificulta alguns procedimentos dentro do ambiente de terapia intensiva, as vasculites sistêmicas de uma forma geral, que eu vou citar mais para frente, né, que a gente tem várias, e a síndrome do anticorpo antifosfolípico, que a gente pode ter eventos trombóticos, às vezes graves, venosos e arteriais aí, que também demandam uma atenção especial. Bom, então quando a gente chega, né, com esse paciente no ambiente de terapia intensiva, né, então o que que a gente faz, como que a gente trata, como que a gente conduz inicialmente, quais exames pedir, né, na suspeita, de uma atividade de doença principalmente.
Então, no caso, né, inicialmente do lúpus eritematoso sistêmico, né, então trouxe algumas manifestações às vezes mais graves que a gente lida, né, que requer internação hospitalar e hospitalização na terapia intensiva, né, então manifestações cutâneas, né, então lúpus eritematoso cutâneo bolhoso, muitas vezes pode infectar, né, manifestações renais, então glomerulonefrite proliferativa, alguns pacientes acabam caindo em diálise, tá, vão necessitar de uma imunossupressão mais agressiva, com pulsoterapia, manifestações neurológicas diversas, né? Doença desmelinizante, acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágico, que pode estar presente na SAF também, nas vasculites. Manifestações gastrointestinais, como vasculite mesentérica, então o paciente com aquela dor abdominal mal localizada, de característica visceral, com a creatite autoimune, né? Então aquela dor abdominal em faixa, né? Também sem sinal de irritação peritoneal. Manifestações pulmonares, aí chama atenção principalmente, né? A doença pulmonar intersticial crônica, que apesar de menos prevalente no lúpus, também pode acontecer. Derrame pleural, às vezes derrames pleurais volumosos, que vão requerer, né, às vezes, uma toracocentese, né? As manifestações cardíacas, miocardite, então são pacientes que, se não tratados adequadamente, podem evoluir com insuficiência cardíaca aguda e evoluir a óbito por conta disso. Derrame pericárdico, às vezes pode ser o derrame pericárdico mais volumoso, necessidade de pericardiocentese também, e manifestações hematológicas, né, que pode se manifestar com anemia hemolítica autoimune, né, então o paciente vai ter repercussão pela própria anemia, anemia grave, né, que não adianta a gente ficar transfundindo esse paciente, a gente acaba tendo que tratar a causa base, né? Então, no caso, seria uma imunossupressão. E trombocitopenias, né? Então, a púrpura trombocitopênica, né? Uma PTI, o paciente pode ter manifestações hemorrágicas. Então, desde epistaxe, sangramento digestivo, gengivorragia ou até algum sangramento do sistema nervoso central. Bom, então, uma coisa que é importante, né, que gera muitas dúvidas às vezes, né, então o paciente ele chega lá, quais exames que a gente vai utilizar para avaliar, no caso especificamente, por exemplo, do lúpus eritematoso sistêmico, sobre atividade de doença. Então, de uma forma geral, os exames que a gente solicita na rotina, né, na consulta ambulatorial reumatológica, né, um paciente que interna por algum motivo, né, e que tem o diagnóstico de lúpus, os exames que a gente geralmente solicita são hemograma, né, que a gente pode ter várias alterações no hemograma no paciente lúpico, então, desde, por exemplo, né, citopenias, né, desde uma anemia de doença crônica, uma anemia hemolítica, uma leucopenia, linfopenia, que chama atenção no lúpus também, plaquetopenia, tá? Geralmente são doentes que, na doença ativa, vão cursar com elevação de provas inflamatórias, VHS, PCR, e aí chama atenção que a elevação de VHS, PCR nas doenças reumatológicas autoimunes, né, para o reumato, né, a gente já fica pulga atrás da orelha com um PCR de 20, 30, 40, e em terapia intensiva, né, na clínica médica, a gente fica mais atento com PCRs mais elevados, 200, 300, né, quando o paciente está infectado, tá? Então, um PCR, às vezes, tocado, às vezes, pouco elevado, já chama atenção para o reumatologista. Função renal, que muitos pacientes, eles fazem uso crônico, às vezes, de anti-inflamatório, por alguma manifestação, seja articular, por exemplo, ou a própria nefrite lúpica, que pode ter alteração de função renal. Transaminases, a gente solicita também que muitas das medicações que a gente utiliza, elas podem ser hepatotóxicas, então é importante sempre lembrar as medicações de uso, se alguma pode ter algum potencial de toxicidade, tá? Então, tem várias medicações no lúpus que podem causar isso, por exemplo, metrexato, micofenolato de mofetila, por exemplo. C3 e C4, geralmente na doença ativa, eles vão estar consumidos, tá? Então, consumo de complementos sugerem uma alteração laboratorial de doença ativa. Um anti-DNA, que é o único dos autoanticorpos no lúpus que a gente utiliza para monitorar a atividade de doença, tá? Ele está diretamente relacionado com a nefrite lúpica, tá? Então, é um marcador que a gente utiliza para monitoramento. E exame de urina, seja urina rotina, né, que a gente pode ter presença de cilindros hemáticos, né, hematúria, proteinúria, e a relação proteína-creatinina, que vai te dar uma estimativa aí da proteinúria de 24 horas. Em alguns casos, você vai ter que complementar com a proteinúria de 24 horas, e assim acaba sendo até um parâmetro para você indicar a biópsia renal nesses casos. Então, é importante sempre lembrar, né, que às vezes o paciente ele interna, né, e aí pede, né, o FAM, pede todos os outros autoanticorpos, e para avaliar a atividade de doença, se for um paciente que já tem um diagnóstico firmado, ele não vai ter no valor é, é, diagnóstico, né, prognóstico para aquele paciente. São exames para o diagnóstico somente, tá? Mas para avaliar se o paciente está melhor, está pior, a gente não utiliza. Então, a gente nunca pede FAM para avaliar a atividade de doença, tá? E nem para rastreio de doença reumatológica, se o paciente ele não tiver uma clínica que sugira isso, tá? Então, 20% da população pode ter FAM positivo sem doença nenhuma, tá?
E quando a gente analisa o FAM, a gente olha várias situações. A gente olha a titulação e os padrões, né, que ele descreve no exame. Então, titulações mais baixas, 1 para 80, 1 para 160, são padrões que chamam menos atenção. Tem alguns padrões que são mais patológicos, então padrão nuclear homogêneo, pontilhado grosso, que são padrões que geralmente estão mais associados com doenças. Uma dúvida que sempre gera, nesses pacientes, né, eu acho que vale para todas as doenças reumáticas autoimunes no ambiente de terapia intensiva ou numa internação hospitalar, é saber diferenciar, às vezes, atividade de doença e infecção. E muitas das vezes isso é muito até difícil para a gente, como reumatologista. Então, inicialmente, a gente acaba conduzindo das duas formas, tratando uma possível infecção e tentando controlar a atividade da doença, tá? E é lembrar, né, que é muito importante nesses casos, né, geralmente são pacientes imunossuprimidos, né? Então, a gente lembrar de infecções menos frequentes que a gente vê. Então, CMV, tá? TB, pneumocistose, fungos. Então, são infecções que tem que ter um olhar atento, principalmente se esse paciente estiver na terapia intensiva. Bom, então, nas possíveis terapias, né, quando esse paciente adentra ali um CTI, né? Então, a prednisona, muitas das vezes, o paciente ele vai estar, às vezes, utilizando, às vezes, uma hidrocortisona por conta da sepse, né? Mas lembrar, né, que o corticoide ele pode cursar com leucocitose, então toda leucocitose, né, não necessariamente vai ser por infecção, então pode ser por uso da corticoterapia. São pacientes que já usando uma dose mais alta, né, de corticoide, somente em longos períodos, eles podem ter uma miopatia induzida pelo corticoide, geralmente mais predominante em membros inferiores e podendo progredir para membros superiores também. Geralmente não vai ter alteração de CPK, tá? A pulsoterapia, né? Seja com metilprednisolona e ciprofosfamida, tem que ter alguns cuidados. Então, no caso da metilprednisolona, né, o controle glicêmico e pressórico, né, mais rigoroso, vigilância infecciosa, que eventualmente esses pacientes podem infectar em vigência de pulsoterapia. Lembrar sempre, né, antes de pulsar o paciente, né, fazer profilaxia para estangiloidite disseminada, com ivermectina, tá? A ciclofosfamida, né, que pode ser utilizado também, que é um outro imunossupressor. É uma medicação que ela, de efeito colateral, o paciente ele pode, né, cursar com cistite hemorrágica, tá? Então, é importante intensificar a hidratação nesses pacientes, se for permissível, né? Se o paciente tolerar volume, tá? Então, outra medicação que o pessoal da cabo da oncologia utiliza mais, né, que é o mesa, né? Que tem os pacientes que não toleram volume justamente para reduzir esse risco de cistite hemorrágica. Também ficar atento para a vigilância infecciosa e em pacientes, né, pós, os terapêuticos ciclofosfamida, eles podem também cursar com citopenias também, tá? A imunoglobulina, né, endovenosa, é uma medicação mais cara, né, nem todo serviço tem ela disponível, né, então às vezes tem uma dificuldade da gente utilizar em determinados locais. A gente reserva mais para aqueles pacientes infectados, né, que você sabidamente infectados, que você não pode pulsar naquele momento, tá, que estão muito graves, tá? E lembrar que a imunoglobulina ela tem alguns efeitos colaterais também. Então, os pacientes eles podem evoluir com insuficiência renal aguda, tá? Secundária à imunoglobulina, e eventos tromboembólicos também. Então, o paciente pode fazer um infarto, um AVC aí pós-imunoglobulina. Geralmente, a imunoglobulina ela corre aí várias horas ao longo do dia. Então, são pacientes que muitas das vezes vão receber muito volume por conta da imunoglobulina e acaba, às vezes, vocês tendo que intensificar, às vezes, até essa questão do balanço hídrico, né? De tentar negativar esse paciente. E rituximab, né, que é um anti-CD20, né, um imunobiológico, a gente usa em algumas situações, lúpus eritematoso sistêmico, né, que também pode ser utilizado também, mas ele tem um acesso mais difícil também, que geralmente a gente utiliza para casos mais refratários que já passaram por essas outras terapias também. Bom, já na polimiosite, a dermatomiosite, né, nas miopatias inflamatórias, além daqueles exames, né, que a gente solicita para grupos que são padrões, né, hemograma, provas inflamatórias, função renal, TGO e TGP, eles podem estar elevados também, tá? As miopatias inflamatórias, porque eles são sintetizados no músculo também, então eles podem estar elevados nessa situação de doença ativa. CPK, LDH e aldolase, são todos marcadores aí de lesão muscular, tá? Também vai ter essa dificuldade de atividade, de diferenciar a atividade de doença e infecção, tá? Então, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, conduzindo, né, cercando de todas as formas, né, para ver se tem realmente alguma evidência de infecção bem documentada, né, se tem uma atividade de doença bem documentada, seja clínico ou laboratorial, e sempre lembrar também dessas infecções menos frequentes, igual eu comentei anteriormente no caso do lúpus também, né, CMV, TB, pneumocistose e fungo. As manifestações clínicas aí mais graves, né, que às vezes vão requerer
tratamento e terapia intensiva, doença pulmonar intersticial também. Então, são pacientes que podem evoluir com fibrose pulmonar, e aí vão depender, às vezes, de oxigenoterapia, seja catéter, máscara ou até intubação, ventilação mecânica. Alguns pacientes, né, podem ter uma disfagia grave e aí cursar com pneumonia aspirativa. Tá? Vamos lembrar que nas miopatias inflamatórias, geralmente esse paciente ele vai ter uma disfagia de transferência, né, pelo acometimento de musculatura estriada. Alguns casos de polimiosite e dermatomiosite, o paciente ele pode evoluir, né, somente na dermatomiosite, que a gente vê com mais frequência, lesões cutâneas ulceradas, né, que às vezes eventualmente podem infectar, que às vezes podem ser confundidas com outras lesões ulceradas, por exemplo, uma úlcera venosa crônica. E em alguns casos, o paciente ele pode ter uma fraqueza muscular extrema, o paciente fica completamente acamado. E aí tem todas as consequências dessa fraqueza muscular extrema. O paciente sarcopênico, né? Então a reabilitação acaba sendo mais difícil aí, principalmente se for uma internação mais prolongada, né? Infecta e etc. Então, as possíveis terapias também seguem o mesmo padrão no lúpus, né? Então, prednisona, né? Lembrar sempre da questão de leucocitose, miopatia induzida pelo corticoide. A pulsoterapia, sempre lembrar, né, no caso do corticóide, controle glicêmico, pressor, vigilância infecciosa, sulfonamida, hidratação também. Pacientes podem cursar com citopenias. A imunoglobulina, no caso das miopatias inflamatórias, muitas das vezes eles podem ser utilizados até como terapia inicial, dependendo da gravidade do paciente. Então, pacientes com disfagia grave, pacientes completamente acamados por conta de uma fraqueza muscular extrema, pode ser, às vezes, a droga, às vezes, de resgate inicial daquele paciente, tá? Que às vezes vai ter um efeito mais precoce, o rituximab também em alguns casos mais refratários. Já na artrite reumatoide, né, é os exames que a gente utiliza para avaliar a atividade de doenças laboratoriais, né, então, além do hemograma, né, provas inflamatórias, né, que podem estar elevadas. Lembrar, né, que o VHS, ele pode se elevar também, não só em quadros infecciosos e atividade de doença, mas anemia também pode elevar VHS, tá? Função renal, transaminases. Lembrar que na artrite reumatoide, a gente também não solicita fator reumatoide anti-CCP para avaliar a atividade de doença. Então, não tem significado, né, para a gente. Se o paciente já tem um diagnóstico bem firmado, de solicitar esses exames, tá? Eles têm um valor prognóstico. Então, aqueles pacientes que têm fator reumatoide e ou anti-CCP positivo, geralmente são pacientes que vão ter mais manifestação articular, mais manifestações extra-articular, tá? Também tem essa dificuldade de diferenciar atividade de doença e infecção, tá? E também a questão das infecções menos frequentes. Aí chama atenção na artrite reumatoide, que além das drogas sintéticas, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, metrixato, um expressor sintético, lembrar dos imunobiológicos, né? Os MABs da vida, né? Infliximab, adalimumab, etc. Que esses pacientes, eles podem ter reativação de tuberculose latente, tá? Então, sempre lembrar também desse aspecto aí, né, principalmente os pacientes que fazem uso de imunobiológico. Então, das manifestações clínicas mais graves aí na artrite reumatoide, principal que chama mais atenção é a doença pulmonar intersticial, tá? Então, são pacientes que podem eventualmente ser intubados, né? Requerer um tratamento imunossupressor mais agressivo, né? E a vasculite reumatoide geralmente dão lesões ulceradas também, geralmente mais em membros inferiores, também às vezes acabam se confundindo com úlceras de outras naturezas, às vezes com uma lesão por pressão, né? Uma escara, por exemplo, ou uma úlcera venosa crônica. Né? Nas terapias também segue o mesmo padrão, né? Seja pulsoterapia com corticoide, ciclofosfamida, prednisona. Geralmente a dose de prednisona, de uma forma geral, vai ser variar entre meio a 1 miligrama por quilo, dependendo da gravidade do paciente, ou dose equivalente, por exemplo, de hidrocortisona, né? Que a gente pode fazer essa conversão também. A imunoglobulina, nesses casos mais graves também, em pacientes infectados, e rituximab também, nesses casos mais refratários, principalmente com cometimento pulmonar, o rituximab acaba sendo uma alternativa também. Já na esclerose sistêmica, né, é uma doença, né, que ela, grave, assim, de uma forma geral, é uma doença que ela responde pobremente às terapias, né, que a gente tem disponíveis atualmente, os exames que a gente geralmente utiliza para monitorar além de provas inflamatórias, igual comentei anteriormente, hemograma, função renal, função hepática. São pacientes que a gente tem uma dificuldade de diferenciar também a atividade de doença e infecção e lembrar sempre das infecções menos frequentes.
chama atenção, né, na esclerose sistêmica, né, nas manifestações mais graves, né, a doença pulmonar arterial, que eu até coloquei aí, né, chamei mais atenção para ela, que geralmente é a principal causa de mortalidade nesses pacientes, tá? Então, geralmente, às vezes, responde de uma forma pior, né, quando a gente faz pulsoterapia. Então, são pacientes que, às vezes, geralmente têm um prognóstico pior. Hipertensão arterial pulmonar, principalmente naqueles pacientes com esclerose sistêmica cutânea limitada, tá? Que eles podem ter hipertensão arterial pulmonar importante. Então, se um paciente que às vezes está num regime de terapia intensiva, com queixa de dispneia, hipoxemia, sempre lembrar dessa possibilidade, então solicitar um eco para avaliar se tem hipertensão de arterial pulmonar, se tiver, né, elevação de PSAP, às vezes fazer cateterismo de câmara direita, se possível, tá? Lembrar, né, de uma manifestação grave, né, uma emergência reumatológica da crise renal esclerodérmica. Então, às vezes, muitas vezes a gente fica, às vezes o pessoal brincando, né, ah, não, reumato, trata tudo com corticoide e tal. Então, a esclerose sistêmica, né, é uma doença, por exemplo, que não gosta de corticoide, tá? E uma das coisas que pode, né, de manifestação que o corticoide pode gerar na esclerose sistêmica é a crise renal esclerodérmica. Tá? Então, a gente tem um certo medo de usar corticoide na esclerose sistêmica justamente por esse motivo. Então, geralmente, na esclerose sistêmica, a gente usa, às vezes, no máximo 20 miligramas de prednisona, mas já tá doido querendo tirar. Na esclerose sistêmica, algumas situações que, às vezes, podem chegar para vocês, né, que tem alguns pacientes que, às vezes, vão ter um espessamento cutâneo extenso, né, com fibrose extensa da pele. Então, são pacientes que, às vezes, vão ter dificuldade de fazer intubação orotraqueal, que alguns pacientes eles vão ter uma restrição da abertura da boca, tá? Isso vai dificultar, às vezes, o procedimento, né? Até punção, né, PIA, de acesso venoso central também, porque a pele vai estar mais espessa, mais endurecida, então pode ter uma dificuldade técnica nesses casos também, dependendo da gravidade. E as possíveis terapias, né, além, né, da pulsoterapia, né, que a gente pode utilizar, né, seja com corticoide, ciclofosfamida, imunoglobulina, rituximab, lembrar que o tratamento de escolha para tratamento da crise renal esclerodérmica é IECA, tá? E lembrar do corticoide que pode gerar crise renal esclerodérmica, tá? Então a gente evita usar corticoide nesses casos. Sei que muitas das vezes não é possível, que às vezes o paciente às vezes vai estar chocado, né? Vai ter um manejo de choque séptico, por exemplo, né? Então acaba usando hidrocortisona por conta da sepse, mas sempre lembrar desse cuidado, tá? Então, se é um paciente usando corticoide, evoluindo com disfunção renal, né, com diagnóstico de esclerose sistêmica, sempre lembrar da possibilidade de crise renal esclerodérmica. Bom, seguindo aí para as vasculites sistêmicas, né, a gente divide as vasculites sistêmicas aí pelo calibre do vaso cometido, né, então a gente divide as vasculites em vasculites de grandes vasos, médios vasos, pequenos vasos. Então, nas grandes vasos, as principais representantes aí, arterite temporal, arterite de células gigantes, que é mais comum em pessoas mais idosas. Geralmente, o paciente ele vai ter alguns sintomas, né, como cefaleia mais frequente, né, uma cefaleia mais importante, pode ter espessamento de artéria temporal, que você identifica ao exame físico, claudicação de mandíbula, então são alguns sintomas que chamam a atenção, tá? A arterite Takayasu é uma doença de mulheres mais jovens, então que vai cometer a aorta e os ramos da aorta, então o paciente ele pode ter algumas alterações ao exame físico, não pode ter diferença de pressão entre os membros, pode ter ausência de pulso periférico, tá? Isso pode dificultar tecnicamente, às vezes, você funcionar uma PA, pode ter sopro ausculta, seja ausculta cardíaca, abdominal, por exemplo, tá? As vasculites de médios vasos, né? As principais representantes aí, a poliarterite nodosa, né? Que tem uma associação com hepatite B, e alguns pacientes eles podem cursar com sintoma de orquite, né? Se for do sexo masculino, então é um dado que às vezes chama atenção para esse diagnóstico. A doença de Kawasaki, que chama atenção, é que o paciente ele pode evoluir com aneurisma de coronária, tá? De manifestação que chama para a doença de Kawasaki. E as vasculites de pequenos vasos, só que acho que vocês devem, às vezes, pegar algumas situações, principalmente a granulomatose de Wegener, que é o nome antigo, né? O nome mais autólogo da granulomatose de Wegener é granulomatose com polengite e a polengite microscópica, tá? Que os pacientes podem fazer síndrome pulmão-rim, tá? Algo que chama atenção, como a alveolar, que acaba sendo uma situação às vezes muito dramático, e a síndrome de Churg-Strauss, né, que a gente vai suspeitar naqueles pacientes com eosinofilia periférica, histórico de asma de difícil controle, tá, que o nome mais atual é granulomatose eosinofílica com polengite, tá, e a pulmonite de inox-Schönlein e crioglobulinemia, que são mais raras, então
Não vou me ater tanto a elas, tá? Mas só lembrar desses outros diagnósticos diferenciais também. Bom, para avaliação, né, de atividade de doença nessas nossas políticas sistêmicas, né, então segue o mesmo padrão, né, dos outros diagnósticos que eu comentei anteriormente, e o exame de urina também, que tem uma relevância importante, somente se for um quadro que está suspeitando de acometimento renal, então urina rotina, relação proteína-creatinina. Muitas das vezes você pode, né, ter dificuldade de relacionar o que é atividade de doença, o que é infecção, e fazendo só um comentário aí, no caso, somente da granulomatose de Wegener, ou granulomatose com poliangite, um dos sintomas que a doença pode causar é sinusite de repetição. E às vezes pode se passar, às vezes, como um quadro infeccioso, e é um sintoma da doença, tá? Então, às vezes não vai ter infecção associada e pode ser, às vezes, só uma manifestação da doença. Lembrar também dessas infecções menos frequentes, né? CMV, TB, pneumocistose, fungos, igual eu comentei anteriormente. De manifestações clínicas mais graves, né? Então, mononeurite múltipla, então o paciente pode fazer déficits neurológicos aí, focais, tá? A glomerulonefrite rapidamente progressiva, então o paciente pode ter uma perda rápida da função renal, evoluindo com terapia dialítica, e a hemorragia alveolar, que às vezes, inicialmente, o paciente ele pode ser conduzido, né, com uma pneumonia, e na verdade, às vezes, é uma hemorragia alveolar. Então, o paciente, às vezes, com uma queda hematimétrica, né, no exame de rotina do CTI, paciente com esterilização de sangramento, seja pelo tubo, né, ou com hemoptise franca, sempre lembrar de hemorragia alveolar também nesses casos. No caso, né, das vasculites sistêmicas, né, além dessas outras terapias que eu comentei nos outros diagnósticos, lembrar que em algumas situações a gente pode se utilizar da plasmafé, principalmente com pacientes mais graves, que não respondem às outras terapias, que estão na iminência, assim, de gravidade, né, que pode evoluir a óbito mais precocemente. Deixa eu travou aqui. Deixa eu... Só um minutinho, gente. Pronto. A síndrome do anticorpo antifosfolípide também é uma doença reumatológica que vocês podem se deparar também, tá? Deixa eu só voltar aqui. Que geralmente o paciente ele pode ter eventos trombóticos, né, de repetição, né, seja trombose venosa, trombose arterial, tá? E isso pode acontecer em qualquer sítio. Os exames geralmente que a gente utiliza são esses mais básicos mesmo, provas inflamatórias, hemograma. Chama atenção na síndrome de corpo antifosfolípide, que nem alteração no hemograma, mas você pode ter plaquetopenia, tá? Geralmente plaquetomenias discretas, que geralmente não vai ter nenhuma repercussão de sangramento, tá? Muitas das vezes vai ter essa dificuldade de diferenciar atividade de doença e infecção. Lembrar também das infecções menos frequentes, então vou bater bastante nessa tecla aí, tá? E das manifestações clínicas mais graves, além das tromboses venosas e arteriais, uma outra emergência reumatológica, a SAF catastrófica. Quando você tem envolvimento, né, de trombose, né, mais de 3 sítios de trombose aí, no intervalo aí de menos de uma semana. Que muitas das vezes, além do tratamento de anticoagulação terapêutica, né, com ou sem AS, então, em algumas situações a gente até utiliza o AS associado à anticoagulação terapêutica. Então, se for uma trombose venosa, você vai manter o RNI ali entre 2 e 3, se for uma trombose arterial, igual, geralmente entre 3 e 4, podendo associar o AS ou não, tá? Lembrar que esses novos anticoagulantes orais não tem recomendação formal nenhuma da gente utilizar na SAF, tá? Então, a gente acaba utilizando um Marevan mesmo, tá? O tratamento vai envolver, né, pulsoterapia, corticoide, ciclofosfamida, imunoglobulina, rituximab, e a plasmaféresis também, em alguns casos, acaba sendo utilizado também. E muitas das vezes, às vezes, chega para vocês também aquele paciente sem diagnóstico, aquele paciente que vem transferido de algum local, que chega na regime de terapia intensiva, e aí? O que esse paciente tem? Aquele trem esquisito, ninguém sabe o que é, chama o reumato. Então, a clínica acaba sendo muito soberana nesses casos. Às vezes sei que muitas vezes essa história às vezes não dá para a gente coletar com um certo cuidado, porque às vezes o paciente é muito grave, já chega numa condição muito crítica, mas a epidemiologia, né, chama atenção. Então, né, é uma paciente mulher, jovem, com quadro de uma glomerulonefrite, né, vai esclarecer. Então, se a gente pensar em lúpus, tá? Então, essa parte de epidemiologia é muito importante. Saber reconhecer essas manifestações clínicas das doenças reumáticas imunomediadas, que eu comentei anteriormente, tá? Valorizar a história familiar, se possível. Então, às vezes vai ter algum parente ali que está acompanhando aquele paciente, então ali durante o horário de visita ali no CTI,
né? Se possível, às vezes conversar para ver se tem algum histórico de doença autoimune na família, tá? E às vezes nem precisa ser nem de doença reumática, não, porque às vezes quem tem vários históricos de doença autoimune na família. Então, tem um irmão que tem vitiligo, tem uma tia que tem psoríase, tem um irmão que tem uma doença de Crohn, então isso é uma coisa que chama atenção também. Solicitar os exames sempre de forma racional, tá? Então, não sair solicitando, chegar no sistema lá, pegar todos os antes que tem no sistema, antes fulano, antes ciclano, e pedir tudo, tá? Então, solicitar os exames de uma forma racional, tá? Que muitas das vezes isso pode às vezes, até gerar um fator de confusão, além de onerar, por exemplo, o hospital que você trabalha, onerar o SUS, né? O plano de saúde de forma desnecessária. E chamar o especialista aí, né? Se possível, né? Sempre que possível, e de forma mais precoce, para poder discutir o caso, porque quanto mais cedo, né, você consegue intervir, né, mais precocemente, maior a chance de sucesso do tratamento. Então, para concluir, né, então lembrar que nem tudo é infecção, tá? Então, saber reconhecer a possibilidade de atividade de doença, então saber as manifestações que essas doenças podem causar. Lembrar também que esses imunossupressores também podem cursar com efeitos adversos, né? Então, imunobiológicos, o paciente pode ter reativação de uma tuberculose latente. Pacientes, por exemplo, usando uma droga sintética, um metrixato, uma azatioprina, mifenolato, o paciente pode fazer hepatotoxicidade por conta de medicação. Paciente que toma metrixato errado, às vezes ele pode fazer uma pancitopenia, fazer virar um paciente neutropênico febril, porque ele tomou a medicação de uma forma inadequada, tá? Nem tudo a gente vai tratar com corticoide, tá? Então, lembrar que a gente tem outras terapias disponíveis. Se imunossuprimido, sempre lembrar desses germes oportunistas, além daqueles germes mais comuns que a gente vê no dia a dia, e acionar o especialista justamente porque quanto mais precoce for feito, né, esse diagnóstico, né, maior a chance da gente intervir e ter sucesso com aquele paciente. E é isso, gente. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite aí. E estou aberto aí para dúvidas, né, perguntas, para a gente poder discutir um pouquinho aí também. Obrigada, Leandro. Eu já tenho uma dúvida já. Sim. Na verdade, eu tenho uma dificuldade um pouco assim do trigger entre pulsoterapia e corticoide sistêmico. Porque na hora que a gente vai ver, né, o critério é sempre assim, é a gravidade do doente, é a forma fulminante, e como você mesmo disse, assim, nós que não estamos acostumados, né, no dia a dia, assim, no meu entendimento, sempre o paciente que está dentro da terapia intensiva é uma forma fulminante, assim. Eu chego já ter uma disfunção renal, ou que tá, né, foi para ventilação mecânica, precisou ser entubado, está precisando de uma máscara de alto fluxo, eu tenho essa percepção, assim, que já é uma forma mais grave do que o que você poderia dar tempo, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, inclusive estou com um caso lá, essa semana. Sim. Depois eu discuto com você em off, para pedir Tá. sua orientação. Mas eu tenho um pouco dessa dificuldade. E a segunda dúvida, para já emendar, é se antes de você pulsar esse paciente, se você tem algo, se lá na Santa Casa tem algum protocolo de rastreio de foco profundo, assim. Eu me lembro, eu fiz clínica lá na Santa Casa, eu me lembro, assim, de realmente, no paciente te dar tempo, né, obviamente, você ter todo esse cuidado, igual você mesmo disse, assim, de pesquisar né, BAR, fazer, né, descartar o tempo assim, de hemocultura, né? Eu tenho por hábito, assim, né, de realmente pesquisar foco profundo. Então, eu, normalmente, dentro da terapia intensiva, assim, eu sempre, já que a gente tem essa dificuldade de discernir se está muitas vezes chega com sobreposição, né, de doença infecciosa e às vezes faz o diagnóstico lá, ou é o paciente que está infectado e em atividade de doença, normalmente eu faço rastreio no sentido assim, eu peço um ultrassom de abdômen total, um eco para ver se não tem uma endocardite, sorologias e BAR, e aí o tempo de cultura que fica um pouco também, né, nessa dúvida. Normalmente eu espero 48 horas de antibiótico de largo espectro, ou pelo menos a parcial da hemo negativa, assim. Mas eu não tenho, a gente não tem esse protocolo, porque a gente não tem né, não é um serviço referenciado de reumato. Então, assim, Sim. eu sinto um pouco de falta de ter essa organização lá, até porque, ou talvez você passar, né, alguma orientação nesse sentido, até porque esses casos aparecem e acaba que a gente fica um pouco, né, nesse limbo de como é que a gente faz, muitas vezes o paciente está grave, a gente precisa, muitas vezes, fazer, o único recurso que a gente tem a pulsoterapia, às vezes a gente já conseguiu com orientação da nefro, a ciclofosfamida para casos específicos, que a nefro já tinha pedido, mas realmente é a pulso cometil, mas a gente fica um pouco assim, né, um pouco no ar, sem ter essa orientação
pré, né? Porque o que a gente vê é que muitas vezes o paciente morre de infecção, depois da pulsoterapia, Uhum. muitas vezes às vezes estava com foco realmente concomitante infectado, né? Então eu tenho essas duas dificuldades aí, se você puder esclarecer para a gente. É, assim, é muito variável, assim. Realmente é uma coisa, assim, que gera muitas vezes, para a gente, como reumatologista, uma dificuldade muito grande. Quando, às vezes, a gente vai fazer uma interconsulta no CTI, quando tem um foco claro, fica um pouco mais fácil. Mas quando a gente tem uma dúvida e o paciente está muito grave, assim, um paciente que pode vir a óbito, assim, às vezes nas próximas horas, próximo dia, por exemplo, a gente acaba, às vezes, como uma forma de apagar aquele incêndio ali, né? Que a gente não pode, tem essa restrição de fazer a pulso e tudo, a gente acaba optando mais pela imunoglobulina, sabe? Eu não sei se tem disponível aí, vocês têm com facilidade aí no Célio de Castro, mas é uma situação que a gente acaba Para isso a utilizando. gente não tem, para essa finalidade, infelizmente, a gente não tem essa disponibilidade da imuno para isso, sabe? Infelizmente. Mas o que a gente faz, às vezes, assim, quando tem essa dificuldade, então o paciente, que se ele der para poder esperar pelo menos aí, sei lá, 48, 72 horas de antibiótico, né, um paciente que está evoluindo bem com parâmetros infecciosos, e aí, ainda assim, um paciente muito grave, que a gente tem essa certeza de atividade de doença, a gente acaba tentando pulsar esse paciente mais para o final, mais para o término daquela antibiótico terapia. Sei lá, o paciente está previsto tomar antibiótico 7 dias. Então, ali lá pelo sexto, sétimo dia de antibiótico, a gente acaba pulsando esse paciente, sabe? Quando assim, a gente tem essa indisponibilidade na imunoglobulina. Mas, se possível, né, seria até a melhor situação da gente utilizar, sabe? Mas muitas das vezes a gente acaba fazendo até tudo, né? A gente faz pulso, imunoglobulina, rituximab, corticóide 1 mg por quilo, tá? Então, às vezes a gente acaba até associando as terapias também, tá? Mas realmente difícil, é meio dramático mesmo, realmente. Leandro e Cerise, eu acho que essa situação, ela, para mim, ela é especialmente difícil quando a gente está diante de um contexto de uma doença pulmonar intersticial, sabe? Porque o cara, ele tem, às vezes, não chega para a gente sem esse diagnóstico e ele piora principalmente por duas coisas, ou a atividade da doença, né? Assim, o aceleramento da expressão, ou seja, a sobreposição de um componente agudo para além daquela fibrose crônica, ou quando ele infecta. Então, discernir isso, que aí o cara entra em insuficiência respiratória e está lá entubado, cheio de marcador inflamatório, tudo mais, e aí você dá o antibiótico, o cara continua piorando. Então, esse momento da decisão da pulso no cara que tem uma doença pulmonar intersticial que ainda não foi investigada, que não tem etiologia certa, você não consegue identificar um fator causal, de exposição, né, de fármaco e tal. Isso eu acho uma cilada especialmente difícil de resolver. E aí, nesse sentido, eu queria, se possível, Leandro, além de comentar como é que você faz nessa situação, ou seja, uma doença pulmonar intersticial não diagnosticada, um paciente com agudização, e, se possível, já emendar como é que é a sua rotina de utilização de procalcitonina, nessa tentativa de discernir o que é agudização de doença, o que é infecção, como é que o pessoal da Reumato lida com isso, utiliza essa ferramenta. Em relação ao acometimento pulmonar arterial, né, o que a gente vê, né, se você é um paciente, às vezes, que tem um acometimento pulmonar extenso, por exemplo, né, que às vezes ele chega na terapia intensiva, às vezes com muita área de fibrose, aquele padrão de PIL mais importante, né, a gente tem que até que pensar se ele vai ter algum benefício da imunossupressão, sabe? Então, assim, de forma que a pulso vai auxiliar esse paciente ou que você estaria expondo esse paciente ao risco necessário e piorar talvez uma infecção vigente. Então, isso é uma coisa que gera dúvida, tá? Principalmente em relação a isso. Agora, se for um paciente que ele tinha, às vezes um grau de fibrose lá, por exemplo, no pulmão, você está usando antibiótico terapia, um paciente que está respondendo de uma forma favorável, marcadores infecciosos estão vindo melhor e tal. Então, às vezes, a pulsoterapia nesse paciente ela acaba sendo benéfica, né? Em algumas situações que pode ajudar esse paciente a desmamar da ventilação mecânica, né? Sair do tubo, né? Então, tem algumas situações que a gente já pode acabar utilizando. Agora, aquele paciente já chega com uma fibrose extensa, assim, então, às vezes, até pulsar vai ter, às vezes, até acelerar, talvez, esse processo de piora dele, sabe?
Agora, em relação à procalcitonina, né? Assim, na prática, o reumato acaba sendo uma especialidade mais ambulatorial, né? Então, a gente não acaba utilizando tanto, às vezes, no consultório. Mas no ambiente de terapia intensiva, a gente acaba utilizando, né? Para ajudar a distinguir na questão de infecção, né? Com certeza. Obrigado, Leandro. Gente, alguém mais tem pergunta, comentário? Isso aí é um tema que certamente dá dúvida, né? Menos da residência, convidados. Tem alguma coisa no chat? Agora não. Só fazer um comentário também, né? Então, assim, às vezes o paciente ele chega, né? Às vezes com um quadro de uma atividade de doença, por exemplo, sei lá, uma nefrite lúpica, por exemplo. Às vezes ele pode ter alguns, se você está na dúvida se é atividade de doença ou infecção, ele pode ter alguns outros sinais clínicos quando você vai examinar aquele doente de atividade de doença. Então, é um paciente que você vai examinar, ele tem artrite periférica, você vai fazer o exame físico lá durante o colher de leite, você vê lá artrite periférica, um paciente está cheio de úlcera oral, lesões cutâneas ativas do lúpus, é uma área de alopecia mais extensa. Então, geralmente, quando o paciente ele tem ativo, ele tem, às vezes pode ter sinais de atividade de doença em outros órgãos também, que às vezes você consegue identificar no exame físico. Tá? Então, o exame físico acaba sendo também uma ferramenta importante também para te ajudar a diferenciar essa questão de atividade de doença e de infecção também. A gente Bom, não tem gente, muita dúvida, porque, na verdade, nós não sabemos quase nada, né? E, a- e a gente fica elucubrando muito no CTI, porque com o arsenal propedêutico e terapêutico que a gente tem, sobretudo no SUS, a gente não consegue, né, Paolo, Cerise, você também, Leandro, a gente não consegue sair muito das grandes síndromes, né? A gente chega ali na crise lúpica, na vasculite e para por aí. E muitas vezes a gente usa a corticoterapia aí, a pulsoterapia, como uma medida heróica, que a gente sabe que tem uma doença autoimune e o paciente não responde, a gente acaba optando por utilizar, mas é pouco direcionado, né? Então, assim, eu compartilho com a Cerise, com o Paulo aí, a angústia aí da gente não ter essa propedêutica e diagnóstica, e é uma dificuldade também, inclusive nos hospitais privados, que nem todos os privados, quando a gente vai especificar muito subtipos, sobretudo das vasculites mais específicas, é muito difícil você conseguir todos os exames. No SUS Sim, ainda é uma dificuldade danada. E o muro modulador que a gente tem no SUS é o corticoide. Passando disso, a gente tem que pedir ajuda de muita gente para conseguir autorização de alguma outra coisa, sabe? Sobretudo a ciclosporina, enfim. É muito difícil mesmo. A turma não tem dúvida aí, porque assim como eu, a turma não sabe mesmo. Todos nós, sabe? Difícil. Acho que mais importante que a restrição, na verdade, não é nem tanto restrição propedêutica, até a gente, dentro do possível, a gente até, mesmo não sendo um hospital referenciado, tem até uma propedêutica até satisfatória, mas o especialista para guiar, porque realmente a gente não consegue ir muito além né, de identificar que ali tem alguma coisa ali errada, se não for uma coisa muito clara, muito evidente, a gente não consegue muitas vezes extrapolar daquilo, sabe? sim, E eu acho que assim, realmente é uma especialidade que a falta, pelo menos eu sinto, assim, dentro do CTI, não sei, né, eu acho que também os outros dois horizontais, a Jéssica também está aí, acho que eu vi, que eu sinto falta é de uma interconsulta com a reumato, sinceramente, assim, eu acho que é o que faz, porque o paciente quando chega grave, ele fica muito grave, e realmente a gente fica perdido, a gente não consegue ir além, né, das situações mais básicas, igual o Fábio colocou, e realmente eu acho que sente falta até para nortear mesmo qual que é o exame, a mesma forma que você falou, que a gente vê muitas vezes assim, todo mundo pedindo tudo, de tudo, sem ter uma noção. Então, assim, eu sempre brinco com os meninos assim, eu só peço só o fã. E tal, vai pedir fã e complemento. Porque o resto, a não ser, né, que tem uma clínica muito clara. Porque depois você fica assim, vou pedir sei lá o quê, todos os antes, e você não sabe o que você faz com aquilo, né? Você tem que sim, entrar lá exatamente. correndo, né, em alguma referência para descobrir. Então, eu acho que é uma especialidade que eu sinto falta de ter um interconsultor, assim, né, de referência para isso, porque é muito difícil, né, Fábio? A gente passa muito aperto.
E a gente brinca no sentido assim, cuidado com o que você pede, porque se vier positivo, o que que você vai fazer com isso? Aquela história, cuidado que você pede para Deus, porque ele pode te atender. E aí? Aí você está perdido. Então, é complicado, cara, é muito complicado e faz muita É, falta. Pelo menos alguém referenciado para você trocar uma ideia, alguém referenciado do serviço. A gente faz isso muitas vezes, mas como coleguismo, né? Liga para sim. um colega, discute e tal, mas alguém referenciado no sistema seria muito importante. Essa questão do exame, né? Igual a gente tem um ditado, a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Então, assim, você vê lá um exame lá alterado, aí depois você fica sem saber o que que faz com aquele exame. Isso é uma coisa que a gente chega muitas vezes no consultório do reumato, né? Essas situações. Mas, assim, eu acho que a mensagem, acho que principal, assim, né? Eu acho que é saber, né? Reconhecer, né? As doenças, né, as manifestações clínicas, né? E as emergências, né? Dentro da reumatologia, que eu acho que é fundamental. Eu sei que às vezes lá, né, você tem essas dificuldades de fazer algumas terapias, né, principalmente imunoglobulina, que realmente é uma medicação muito cara, até no hospitais privados a gente tem uma dificuldade muito grande, que é para poder liberação. Na Santa Casa a gente consegue até para o paciente lá na terapia intensiva, né, bem, sendo tudo bem embasado. Então, se tiver às vezes algum paciente mais crítico, né, que por acaso vocês queiram discutir, né, deixo de antemão aí, caso queiram discutir algum caso, né, algum caso mais grave, às vezes transferir esse paciente, né, se possível, às vezes para a Santa Casa, né, que a gente consegue ter esse arsenal terapêutico maior, né, a gente consegue avaliar esses pacientes internados também, né, durante a internação, então isso ajuda bastante também. Maravilha, Leandro. Muito obrigado aí, mais uma vez. Se surgir mais alguma dúvida, os meninos passam para a gente te pergunta, porque Tá bem, provavelmente a gente não vai combinado. saber responder. Leandro, obrigado, boa noite a todo mundo aí, viu? Até a próxima, até semana que vem. Obrigada, viu, Leandro? Valeu. Até Eu mais. que Não, agradeço, ótimo. pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite.